Amém, louvado seja Deus. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus ele já derramou sobre nós um azeite fresco. Obrigado, Jesus. Você sabe o que significa azeite fresco? Não, sem brincadeira, é sério, minha bênção. Azeite fresco, azeite puro, um azeite que não foi usado, um azeite que não tem mistura. E nessa noite ele está derramando sobre a sua vida esse azeite fresco. Glórias a Deus. Esse azeite fresco era para a tua vida. Não era para ninguém, era para você. Azeite fresco, alamassurianda na mais. Porque ele é aquele que traz de volta, ele canta lamassúria. É ele que quebra o laço, corta a lança, remeia xurianda. Porque a palavra do Senhor diz que ele corta o laço, remeia na açúria. Que ele quebra o arco do forte, remeia na massúria. Que ele é refúgio, fortaleza e socorro bem presente na tua e na minha angústia. Remeia na açúria. Esse hino que foi louvado estava no número 46, que é o 46 do Salmo, onde diz que ele é refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia, que ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o laço, corta a lança e queima os carros no fogo e manda dizer: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu duvido eu mandar em alguma coisa. Eu não mando em nada. O pregador já está pregando, mas eu não posso fazer nada. Me perdoe aí, olha. Não sou eu não, mas o Espírito Santo aqui manda em mim. Aqui tinha anjos aqui ao lado. Pastora, a senhora viu um anjo que morreu, irmãos? Eu não vi o anjo, eu senti. Pelo fogo da fé, tinha anjos aqui à minha retaguarda. E azeite foi derramado no céu. Você sabe quando assim, um azeite derramado bem purinho? Aquele azeite puro, derramado assim. Chegando você vê do outro lado, sem mistura. Aleluia. Porque Deus é bom. O diabo não presta. E nós já não somos nada, mas Ele é tudo. Então, eu convido o nosso pastor para estar trazendo a palavra do Senhor, em nome de Jesus. E a igreja fica em adoração. Aleluia, glória a Jesus, glória. Porque eu nem subi em casa. Só para acompanhar, na verdade. A palavra está aqui no coração, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, glórias a Deus. Salve a amada igreja com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus tem feito grandes coisas. Muitas vezes nós não enxergamos. Como disse aqui nosso presbítero Ricardo, nós estamos tão preocupados. A palavra já está dizendo tudo. Se ocupar antecipadamente, preocupado, que nós não conseguimos contemplar. Balaão estava tão preocupado em seguir o caminho que ele não estava conseguindo enxergar, mas a mula empacou. Será que a mula não está empacada na sua e na minha vida? Louvado seja o nome do Senhor. Deus está conosco. Deus está aqui. Louvado seja Deus. Deus colocou no meu coração. Eu só fui saber que estaria responsável pela mensagem, não como pregador, mas como vaso, como pessoa que gosta de traduzir a palavra de Deus. Deus colocou no meu coração esta palavra e, graças ao Senhor, nós vamos meditar nesta noite. Lucas capítulo 15. Brevemente, eu costumo dizer que aquele que costuma meditar na palavra, nós não somos pregadores, mas quando prega em 10 minutos, também prega em 1 hora. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus aqui, nestes textos que nós vamos meditar, ele narra 3 parábolas sobre perdas e sobre vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus me colocou no meu coração 3 estratégias para
o momento das perdas. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 15, versículo 3, 4 e 5 diz assim: E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Versículo de número 8: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca os amigos e as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Versículo 11: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21: E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e veste-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Aleluias, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluias, e começaram a alegrar-se. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória, 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 glória. Deus tem algo. Aleluias, algo se perdeu, mas foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Na primeira parábola, Deus conta que um homem tinha 100 ovelhas. 100 ovelhas. Perdeu uma. Perdeu uma, mas não se deu por vencido. Qual foi a estratégia desse homem para aquela perda? Atenção, em nome do Senhor Jesus. Quando nós estamos atentos, o Senhor fala conosco. Qual a estratégia desse homem naquele momento de perda? O pastor de ovelhas, ele tem 2 instrumentos para guiar as suas ovelhas quando ele vai levá-las para se alimentar, quando vai levá-las para o rebanho. Primeira ferramenta: vara. Aleluias. Ele precisou da vara quando ele encontrou aquela ovelha. Talvez não quando ele encontrou, mas antes dela se perder, era necessário que ele usasse a vara para admoestar a ovelha, para que ela não se desgarrasse do rebanho. Se o pastor não usa a ovelha, se não usa vara, se o pai de família não usa a vara, no momento de usar, a ovelha se desgarra.
desgarra, a ovelha se perde e o pastor tem o cajado. Cajado é para tirar a ovelha do lugar ruim, do precipício, para trazer a ovelha de volta ao caminho. Se o pastor, o pai de família, se eu e você não usarmos o cajado e a vara, podemos perder. E quando perdemos, precisamos voltar e buscar. A estratégia daquele homem não foi usar a vara, não foi usar o cajado, mas foi procurar. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira estratégia de Deus para nossas vidas, para algo que se perdeu, é procurar até achar. Ele subiu o monte, ele desceu valado, ele foi, deixou as 99 e foi em busca da 100ª ovelha. Ele não mediu esforços. Nós estamos procurando aquilo que se perdeu. Nós estamos fazendo muito, médio ou pouco para encontrar o que nós perdemos. Talvez aquilo que nós perdemos está tão perto, mas nós muitas vezes queremos ir procurar mais distante. E a perda está bem pertinho de nós. Na segunda parábola, o Senhor conta sobre uma mulher que tinha 10 moedas. Eu presumo, não está na Bíblia, é claro, que provavelmente aquela mulher juntou aquelas 10 moedas para os dias de hoje, para comprar um botijão de gás que tinha acabado. Mas o botijão acabou, ela tinha 10 moedas e perdeu uma. Qual a estratégia que essa mulher usou para encontrar a moeda perdida? Qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Louvado seja o nome do Senhor. Acender a candeia. Candeia é luz. No meu tempo, talvez não no tempo das irmãs, né? São tudo mais novas do que eu, tinha lamparina. A lamparina é o lampião, né? Tinha o fifó ou o pavio, e ela era revestida por uma que era chamada de manga, um invólucro de vidro, e aquele invólucro protegia a lâmpada, a luz, fogo. Mas dentro da lamparina havia gás, ou no caso das virgens na Bíblia, havia azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Sem combustível, lamparina não se acende. Pode até acender o pavio, mas vai logo apagar. É necessário azeite, é necessário diligência, é necessário humilhação diante do Senhor. A mulher, ela perdeu aquela dracma e foi procurar. Ela chamou amigas e vizinhas para procurar a dracma com ela. Ela ficou esperando pelos outros? Não, ela foi, varreu a casa. Penso eu que ela tirou os móveis do lugar, ela se movimentou, ela não ficou parada esperando que alguém encontrasse ou que a moeda aparecesse. Muitas vezes nós estamos perdendo algo que está na nossa mão, e quando algo se perde, nós nos acomodamos com a perda. Quando nós nos acomodamos, a perda ela se torna definitiva. Mas se eu busco, se eu procuro, se eu me humilho diante do Senhor, para que Ele
traga o azeite para que ele mantenha a minha lamparina acesa, aí eu encontro a luz, e a luz clareia o ambiente, e quando clareia o ambiente, aquilo que estava perdido é encontrado. Louvado seja o nome do Senhor. Perda, todos nós vamos ter. Algumas perdas recuperáveis, outras irrecuperáveis, como no caso da morte de um ente querido, como no caso, muitas vezes, de um relacionamento. O relacionamento já ficou tão desgastado que não tem mais como voltar. Mas tem coisas que para o Senhor não é irreparável. Tem perda que não é irreparável para Deus, mas Ele espera que eu e você sejamos prudentes, sejamos não relutantes, que nós venhamos a buscar com toda a nossa força. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faça conforme a sua força. Aí tem muita gente que coloca desculpa e não faz, porque acha que não tem força. Ainda que nós nos achemos fracos, aí é que nós estamos fortes. Louvado seja o nome do nosso Deus. E quando aquela mulher encontra a moeda, ela sai alegre, rejubilante, festejando, e chama as suas amigas, as suas vizinhas para festejar, para comemorar, porque agora as 10 moedas estavam completas. Se está faltando algo na minha e na sua vida, acenda a candeia. Vamos acender a candeia. Vamos buscar mais óleo se estiver faltando óleo ou azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira parábola. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Não tinha o que fazer. Filho de maior idade, já se achava independente. Chega para o pai e diz: eu não quero mais ficar na sua casa, não quero mais essa vida que o Senhor está me dando, quero o que é meu. E realmente ele tinha direito, por lei, porque eu vou visitar o mundo, conhecer o mundo. E qual é a estratégia que este homem, que este pai, que o Senhor Jesus usa para mim e para você? A estratégia da vontade permissiva. Não era a vontade do pai que o filho fosse embora, mas ele permitiu para que ele fosse e depois voltasse. Vontade permissiva de Deus. Deus muitas vezes permite que aconteça por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa dureza de coração, por causa da nossa fraqueza espiritual, muitas vezes falta de azeite, e Ele permite que algo seja perdido, para que nós possamos despertar. A Bíblia que narra o Senhor Jesus nessa parábola diz que aquele pai ficava todos os dias na janela da sua casa observando o horizonte, se o filho ia ou não ia voltar. Mas ele tinha uma coisa muito importante: ele se importou com aquela perda. E muitas vezes nós não estamos nos importando com algumas perdas. Nós não estamos nos importando mais com o que nós devemos fazer na obra de Deus. Eu não me importo. Quem quiser que vá. Eu não me importo. Não quero, queira. Pode ir, vá. Mas Jesus não fez isso. O homem, pastor de ovelhas, não fez isso. A ovelha foi,
se desgarrou. Ele foi buscar. A mulher perdeu a 10ª dracma, mas ela não desistiu. Ela não deixou para lá, ela se importou com aquela dracma. E ela encontrou. O pastor encontrou a ovelha, voltou a ter 100. A mulher encontrou a 10ª, voltou a ter 10. Tudo o que foi tirado deste ministério, tudo que foi tirado da minha e da sua vida, Deus vai trazer de volta, porque Ele é Deus. Mas é necessário que nós que estamos aqui, os 300 de Gideão, tenhamos a vontade de acender a candeia para encontrar a dracma perdida. Tenhamos vontade de buscar a ovelha aonde ela estiver e tenhamos vontade de esperar a volta do filho. Esperar, como disse Davi, com paciência no Senhor. Não é em promessa, não é esperar em blá blá blá, esperar em falácia, mas esperar no Senhor. Esperar confiantemente no Senhor. O filho foi e começou a passar necessidade, começou a passar dificuldade. O pai estava bem, continuava bem, rico e abastado. O segundo filho continuava com o pai, bem, talvez, porque no final ele reclama quando o irmão retorna. Deus quer trazer de volta os filhos pródigos. Deus quer nos dar de volta a dracma perdida. Deus quer nos dar de volta a ovelha perdida. Mas Ele está esperando. Ele está em silêncio, nos mostrando, apenas nos mostrando o que fazer, como fazer. Cabe a cada um de nós agirmos como aquele pastor, ir até a ovelha, fazer como a mulher que perdeu a dracma, se humilhou, se abaixou, procurou, tirou os móveis do lugar, varreu a casa, mas antes de tudo isso, ela acendeu a candeia, ela iluminou. Sejamos luz antes de tentar procurar. Se eu não sou luz, se eu estou sendo trevas, onde eu ando, se eu estou sendo trevas dentro da igreja, eu preciso acender a candeia. Louvado seja o nome do Senhor, porque a ovelha, a dracma e o filho não vão ser encontrados na escuridão. Precisam de luz. Todos precisam ver a luz brilhando em mim e em você. E a festa, ela vai acontecer. Querendo nós ou não, fazendo nós ou não, se nós não fizermos, o Senhor vai mandar quem faça. Mas Ele quer que nós façamos. Ele disse a Gideão: diga aos covardes que voltem. Louvado seja Deus. Sejamos luz, igreja do Senhor. Nos humilhemos perante a face do Senhor. Como foi falado aqui pelo presbítero Ricardo, muitas vezes nós ficamos nos amaldiçoando porque dizemos que não somos isso, não somos aquilo. Deus está dizendo: você é, eu quero você, é com você que eu conto, e eu estou me amaldiçoando, dizendo que eu não valho nada, eu não sirvo para nada e eu não vou conseguir. Tudo isso é palavra de maldição contra nós mesmos. Está faltando azeite? Desce à casa do oleiro. Busque no Senhor. Busquemos ao Senhor
enquanto podemos achar. Invoquemos a Ele, invoquemos, mas invocar não é apenas, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus está assim, meu Deus está ruim, não. Senhor, não estou suportando, o negócio está difícil, está estreito. Isso é invocar, é clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é clamar. Muitas vezes nós perdemos que a bênção chegue porque não clamamos, só mendigamos. Aquele cego era mendigo, estava ali mendigando, mas quando ele viu o Rei da Glória, quando ele viu o Senhor que pode todas as coisas, que ele viu não, quando ele percebeu que ele estava passando, que ele ia passar, ele não ficou mendigando, ele não ficou falando baixinho: será que ele vai me dar? Será que ele não vai? Será que vai? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritou, clamou, foi. Diga que traga ele aí para cá. Foi o que o Senhor Jesus disse. E ele foi. Jesus está dizendo: traga, vá buscar, busque até encontrar, e quando encontrar, festeje. Fale aos quatro cantos: encontrei a minha dracma, encontrei a minha ovelha, meu filho voltou, estava morto e reviveu. Diga isto com júbilo, com alegria, porque Deus não quer tristeza no meio do povo dele. Deus tem alegria, felicidade, júbilo e festa para a igreja pentecostal, tenda dos milagres de Deus. Amém? Eu quero agradecer a minha rica oportunidade e dizer que Deus é bom o tempo todo.